Quanto tempo leva para um coração partido voltar a acreditar no amor? Dmitri perdeu a esposa no parto. Ingrid perdeu tudo o que amava. Quando seus caminhos se cruzam através de um menino com problemas respiratórios, uma conexão inesperada nasce entre pessoas marcadas pela dor. Mas o que acontece quando descobrimos que quem veio para salvar nossa família guarda segredos que podem destruí-la? Uma jornada emocionante sobre como nossas maiores feridas podem se transformar em nossa maior força. O despertador tocou às 5h30, como todos os dias nos últimos 2 anos. Dmitri Kowalski estendeu o braço e o desligou antes mesmo do segundo toque, um reflexo condicionado pelo medo de acordar Tadeu. O apartamento de cobertura no Jardim Europa era espaçoso, mas o silêncio da madrugada tinha o poder de fazer qualquer som parecer uma invasão. Levantou-se com o cuidado habitual. Seus movimentos eram precisos, cronometrados como os de um bailarino. Tomou banho em exatos 7 minutos, vestiu-se com roupas já previamente selecionadas na noite anterior e preparou um café forte, que bebeu de pé, olhando através da janela panorâmica para São Paulo que despertava sob a névoa matinal. O monitor do quarto de Tadeu emitia sons regulares, tranquilizadores. Era o único ruído permitido durante aquelas horas quietas da manhã, quando Dmitri organizava mentalmente o dia, calibrava expectativas, revisava apresentações. Às 6h45, antes de sair, abriu suavemente a porta do quarto do filho. Tadeu dormia. Pacificamente, seu pequeno peito subindo e descendo sob o efeito do umidificador de ar que zunia discretamente no canto. Ao lado da cama, o aparelho de nebulização e uma fileira de medicamentos organizados meticulosamente por horário. Dmitri tocou levemente a testa do menino, não para verificar febre. O hábito permanecera dos tempos em que isso era uma preocupação constante, mas para sentir a presença do filho, para lembrar a si mesmo do porquê de tudo. Até mais tarde, campeão, sussurrou, sabendo que o menino não o ouviria, mas necessitando daquele ritual diário como quem precisa de ar. A governanta, Sra. Martinez, chegaria em meia hora, mas só ficaria até o meio-dia. A pediatra de Tadeu tinha sido clara. Ele precisa de estimulação constante, Sr. Kowalski. A condição pulmonar limita suas atividades físicas, mas o desenvolvimento cognitivo e emocional não pode esperar. No elevador, Dmitri verificou as mensagens no celular. Entre notificações de reuniões e análises de mercado, havia uma mensagem da agência. Candidata adequada encontrada. Ingrid Novak. Referências excepcionais. Disponível para entrevista hoje às 17 horas. Sentiu um nó no estômago. Já tinha entrevistado 7 candidatas nas últimas semanas. Nenhuma parecia compreender a delicadeza da situação de Tadeu, ou talvez fosse ele quem não conseguia imaginar outra pessoa assumindo o papel que, em seus sonhos, teria sido de Elizabeth. No carro, olhou para a fotografia presa ao painel. Elizabeth sorria com aquela confiança tranquila que sempre tivera, mesmo nos momentos mais difíceis da gravidez de risco. Como posso encontrar alguém à sua altura? Pensou, ligando o motor. A Avenida Paulista já estava congestionada quando chegou ao seu escritório na torre comercial. Enquanto subia os andares no elevador panorâmico, sua mente estava dividida entre os clientes que atenderia naquele dia e a entrevista com a nova candidata. Nunca imaginou que sua vida, tão meticulosamente planejada, pudesse ter se transformado em um quebra-cabeça de agendas sobrepostas, obrigações concorrentes e uma solidão que parecia crescer a cada dia, mesmo quando cercado de pessoas. Quando o interfone do apartamento tocou às 17h15, Dmitri sentiu uma pontada de irritação. A pontualidade sempre fora um valor inegociável em sua vida. Atrasado para a própria entrevista era um mau sinal. Sr. Kowalski, Ingrid Novak está aqui. Peço desculpas pelo atraso, mas houve um acidente na Marginal e o táxi demorou mais que o previsto, informou o porteiro. Pode mandar subir, Ricardo, respondeu, tentando não soar tão irritado quanto se sentia. Olhou para Tadeu, que brincava silenciosamente com blocos coloridos no tapete da sala. O menino tinha o rosto concentrado, a pequena testa franzida em esforço,
enquanto empilhava os blocos com mãos ainda não totalmente coordenadas. Parecia tão frágil ali, com seus cabelos louros e finos, quase transparentes contra a luz da tarde, e aquele silêncio que não era natural em uma criança de 2 anos. A campainha soou, e Dmitri abriu a porta com expressão neutra, preparado para mais uma entrevista desapontadora. Ingrid Novak não era o que ele esperava. Tinha estatura mediana, cabelos castanhos ondulados, presos em um rabo de cavalo simples, e usava um vestido azul marinho sóbrio, que contrastava com a pele clara. Seus olhos, porém, foram o que captaram a atenção de Dmitri. Eram de um verde profundo, atentos e diretos. Sr. Kowalski, peço sinceras desculpas pelo atraso. Sou Ingrid Novak, disse ela com uma voz melodiosa e um leve sotaque que ele não conseguiu identificar imediatamente. Entre, por favor, ele respondeu, indicando a sala de estar. Tadeu está ali. Antes que Dmitri pudesse começar com as perguntas preparadas, algo inesperado aconteceu. Ingrid, ao ver Tadeu, não se dirigiu a ele como adulto falando com uma criança. Em vez disso, sentou-se no chão, a uma distância respeitosa, e começou a construir sua própria torre de blocos, paralela à do menino. Sem dizer nada. Tadeu, normalmente retraído com estranhos, observou-a com curiosidade por alguns minutos. Então, surpreendendo Dmitri, o menino empurrou um bloco vermelho em direção a ela. Ingrid sorriu, aceitou o bloco e o colocou no topo de sua construção. Obrigada, Tadeu. Combina perfeitamente, disse ela, com uma naturalidade que fez Dmitri sentir uma emoção que não conseguia nomear. Durante a hora seguinte, enquanto discutiam os detalhes do trabalho, qualificações e expectativas, Ingrid manteve uma conexão constante com Tadeu, respondendo às suas interações silenciosas como se estivessem tendo uma conversa real. Em determinado momento, quando o menino começou a tossir, ela imediatamente percebeu o padrão de dificuldade respiratória e, sem alarme desnecessário, perguntou onde estava o inalador. Como você soube? Perguntou Dmitri, impressionado com sua percepção. Trabalhei com crianças prematuras no Hospital Infantil de Curitiba por 3 anos, respondeu ela simplesmente. Cada criança tem seu padrão único, mas há sinais universais que aprendemos a reconhecer. Ao final da entrevista, quando Ingrid já estava na porta para sair, Tadeu fez algo que Dmitri nunca tinha visto antes. O menino se aproximou dela, puxou seu vestido levemente e disse com clareza surpreendente: Volta! Dmitri sentiu um nó na garganta. Tadeu falava pouco e raramente demonstrava interesse por estranhos. Ingrid abaixou-se ao nível do menino e respondeu com seriedade: Se seu pai permitir, eu voltarei amanhã. Naquela noite, depois de colocar Tadeu para dormir, Dmitri ficou longamente na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Algo tinha mudado naquela tarde. Uma pequena fissura no casulo de isolamento que construíra ao redor de si mesmo e de seu filho. Pegou o telefone e enviou uma mensagem para a agência. Ingrid Novak aprovada. Pode começar amanhã. As semanas iniciais com Ingrid trouxeram uma transformação sutil, mas inegável ao apartamento. Não foram apenas as pequenas alterações físicas, brinquedos agora organizados em cestos coloridos na sala, livros infantis nas estantes baixas ao alcance das mãos de Tadeu, ou as plantas que começaram a aparecer nos cantos estratégicos, mas principalmente a atmosfera que havia mudado. Dmitri chegava do trabalho e encontrava música suave tocando, o aroma de comida caseira no ar e o som mais precioso de todos, a risada de Tadeu. Era um som novo, que fazia seu coração apertar com uma mistura confusa de alegria, uma ponta de ciúme. Em apenas 3 semanas, Ingrid havia conseguido o que ele tentava há meses. Ele falou mais 3 palavras hoje. Ingrid relatava com entusiasmo contido, enquanto Dmitri colocava a pasta sobre o aparador da entrada. Água, bola e, o mais importante, não. Não? Dmitri ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sim, e isso é maravilhoso. Ela sorriu. Negação é um sinal de desenvolvimento da personalidade, da autonomia. É um marco importante. Havia algo na maneira como Ingrid
Falava sobre Tadeu que desconcertava Dmitri. Não era apenas conhecimento técnico, mas uma espécie de sabedoria intuitiva, como se ela pudesse ver além da condição médica do menino, enxergando-o em sua totalidade. Você parece entender muito de desenvolvimento infantil para alguém que trabalhava apenas na área técnica de enfermagem, comentou ele uma noite, enquanto jantavam após Tadeu adormecer. Por um instante, algo passou pelos olhos de Ingrid. Uma sombra, talvez. Mas foi tão rápido que... Dmitri pensou ter imaginado. Sempre me interessei pelo assunto, respondeu ela, servindo-se de mais salada. E quando se trabalha com crianças vulneráveis, aprende-se a observar cada pequeno sinal. Às vezes, é tudo o que elas podem nos dar. Aquela noite, revisando alguns contratos em seu escritório, Dmitri pegou-se lembrando da expressão de Ingrid. Havia uma história ali, algo não dito. Mas quem era ele para questionar? Todos tinham direito a seus segredos. Ele mesmo guardava os seus. Enterrados sob camadas de trabalho excessivo e rotinas minuciosamente controladas. Na terceira semana, aconteceu o primeiro jantar na casa de sua mãe. Helga Kowalski, com seus 70 anos impecavelmente conservados, mantinha a tradição dos jantares dominicais em sua mansão no Morumbi. Desde a morte de Elizabeth, esses jantares haviam se tornado encontros tensos, com Helga mal disfarçando sua opinião de que Dmitri precisava seguir em frente e encontrar uma nova mãe adequada para Tadeu. Então, essa é a nova babá, disse Helga, examinando Ingrid de cima a baixo quando chegaram. Não era uma pergunta, era uma avaliação. De onde você é, querida? Esse sotaque... Nasci na Croácia, Sra. Kowalski, mas vim para o Brasil ainda criança. Cresci em Curitiba, respondeu Ingrid educadamente. Imigrante então, comentou Helga, enquanto os conduzia à sala de jantar opulenta. E que formação você tem? Dmitri sentiu o rosto esquentar. Mãe, Ingrid não está sendo entrevistada. Não tem... Problema, Sr. Kowalski, interveio Ingrid com tranquilidade. Tenho técnico em enfermagem, Sra. Kowalski, e trabalhei por 3 anos no Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, na ala neonatal. Técnico? Helga arqueou uma sobrancelha perfeita. Não universidade. Ainda não tive essa oportunidade, respondeu Ingrid sem se abalar, mas continuo estudando por conta própria. O jantar prosseguiu com Helga fazendo perguntas cada vez mais indiscretas, que Ingrid respondia com uma compostura que Dmitri admirou. Quando Tadeu começou a ficar inquieto, foi Ingrid quem o acalmou com um jogo improvisado de sombras na parede, usando apenas um guardanapo e a luz de velas. No caminho de volta para casa, no carro, Dmitri finalmente disse: Peço desculpas pelo comportamento da minha mãe. Não precisa. Ingrid sorriu levemente, olhando para Tadeu que dormia na cadeirinha. Ela só quer proteger vocês dois. É natural. Natural, talvez, mas não justificável, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a franqueza. Naquela noite, ao se despedir no hall do apartamento, houve um momento estranho, um silêncio carregado de algo não dito, uma hesitação quando suas mãos se tocaram brevemente na transferência das chaves. Foi apenas um instante, mas suficiente para que Dmitri percebesse um território perigoso se formando entre eles. Os dias de primavera começaram a se alongar, e com eles, o mundo de Tadeu parecia se expandir. Ingrid tinha instituído o que chamava de tempo ao ar livre, 30 minutos. Inicialmente, no pequeno terraço do apartamento, depois estendidos para 1 hora no parque próximo, sempre monitorando cuidadosamente os sinais respiratórios do menino. Dmitri começou a reorganizar sua agenda para chegar mais cedo em casa às quartas-feiras, para acompanhá-los nessas expedições. Dizia a si mesmo que era para supervisionar o progresso de Tadeu, mas a verdade era que aqueles momentos se tornaram preciosidades em sua semana, ilhas de normalidade em um oceano de responsabilidades. Pai, olha! Exclamou Tadeu numa dessas tardes, apontando para um esquilo que corria pelo tronco de uma árvore. Era uma frase completa, algo raro até então. Dmitri olhou para Ingrid, que observava a cena com um sorriso contido. Você ouviu isso? Ouvi, ela respondeu, os olhos brilhando.
Ele tem feito isso cada vez mais quando estamos sozinhos. Acho que estava guardando as palavras para um momento especial com você. Havia algo na maneira como ela disse isso, sem reivindicar crédito, celebrando o vínculo entre pai e filho, que tocou Dmitri profundamente. Quando retornavam pelo caminho do parque, Tadeu entre eles segurando as mãos de ambos, Dmitri se viu pensando em como eles pareceriam para um observador externo, uma família normal, em um passeio normal, em um dia normal. A ideia provocou uma dor aguda e inesperada. Naquela noite, depois que Tadeu adormeceu, Dmitri convidou Ingrid para tomar um chá na varanda. Era a primeira vez que estendia seu horário de trabalho, além do combinado. Desculpe mantê-la até mais tarde, disse ele, servindo o chá em xícaras de porcelana fina que raramente usava. Não tem problema, não tenho outros compromissos, respondeu ela, aceitando a xícara com um agradecimento silencioso. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade que se estendiam como um tapete de estrelas até o horizonte. Era uma noite amena, com uma brisa suave que trazia o perfume distante de jasmim de algum jardim próximo. Você nunca fala sobre sua família, observou Dmitri finalmente. Tem alguém esperando por você em Curitiba? Ingrid baixou os olhos para a xícara por um momento, como se buscasse palavras no líquido âmbar. Não. Meus pais faleceram há alguns anos. Acidente de carro. Eu tinha acabado de completar o curso técnico. Sinto muito, disse ele genuinamente. Obrigada. Foi difícil, especialmente porque foi logo depois que... Ela parou, respirou fundo. Bem, foi um período complicado, mas tive bons amigos que me ajudaram. Dmitri percebeu que havia mais naquela história, mas respeitou a reticência dela. Ele sabia bem como era ter partes da vida que preferia não expor. E você? Perguntou ela, mudando o foco. Como conheceu Elizabeth? A pergunta o pegou desprevenido. Poucas pessoas ousavam mencionar o nome de sua falecida esposa, como se o próprio som pudesse quebrar algum feitiço de normalidade recém-conquistada. Na universidade, respondeu após uma pausa. Eu estudava administração, ela, enfermagem. Nos conhecemos em uma festa beneficente que os dois cursos organizaram juntos. Sorriu com a lembrança. Ela estava comandando tudo, claro. Elizabeth sempre tinha essa força, essa certeza sobre as coisas. Ela parece ter sido uma mulher incrível, comentou Ingrid suavemente. Era, confirmou ele, surpreso por não sentir a habitual pontada de dor ao falar dela. Sabe o que é estranho? Às vezes penso que ela aprovaria você. A maneira como cuida de Tadeu é como se soubesse exatamente o que ele precisa. No instante em que as palavras saíram, Dmitri percebeu seu erro. O comentário criava uma comparação impossível, colocava Ingrid em uma posição desconfortável. Mas, para sua surpresa, ela não pareceu incomodada. É o maior elogio que poderia me fazer, disse simplesmente. Quando Ingrid se despediu naquela noite, algo havia mudado entre eles. Não era apenas a história compartilhada, ou o fato de terem ficado conversando por horas sobre tudo e nada, música, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Era como se um muro invisível tivesse começado a ruir, pedra por pedra. No elevador descendo para o térreo, Ingrid encostou a testa no espelho frio e fechou os olhos. A sensação de estar pisando em território perigoso era cada vez mais forte. Não era apenas um trabalho agora, e ela sabia disso. Havia cruzado uma linha que prometera a si mesma que nunca cruzaria novamente. O telefonema chegou numa terça-feira, no meio da tarde. Dmitri estava em uma reunião com investidores, quando sua secretária interrompeu discretamente. Sr. Kowalski é do apartamento. A senhorita Novak diz que é urgente. Ele sentiu o sangue gelar. Em 4 meses, Ingrid nunca havia ligado durante o expediente. Tadeu teve uma crise, disse ela, a voz controlada, mas tensa. Estamos a caminho do hospital. Ele está consciente, mas a saturação caiu muito rapidamente. Estou indo para lá agora, respondeu Dmitri, já recolhendo seus pertences sob os olhares surpresos dos executivos ao redor da mesa. Hospital. Encontrou Ingrid na sala de emergência pediátrica,
Sentada ao lado do leito onde Tadeu, pálido mas acordado, respirava com auxílio de oxigênio. Ela segurava a mão do menino, contando-lhe uma história em voz baixa e melodiosa. Ao ver o pai, os olhos de Tadeu se iluminaram brevemente antes de se fecharem em cansaço. "O que aconteceu?" perguntou Dmitri, aproximando-se. "Começou como um resfriado comum pela manhã, mas piorou muito rápido", explicou ela, não soltando a mão de Tadeu. "A pneumologista já o examinou. Parece ser uma infecção viral que atingiu os brônquios. Ela quer mantê-lo em observação esta noite." Dmitri assentiu, notando como Ingrid transmitia as informações com precisão clínica, sem alarme desnecessário, mas também sem minimizar a gravidade da situação. Mais uma vez impressionou-se com sua competência. "Você foi muito rápida." "Obrigado", disse ele, colocando uma mão em seu ombro. Foi um gesto impensado, instintivo, e ambos pareceram surpresos com o contato. As horas seguintes se passaram em uma vigília silenciosa. Dmitri fez ligações, cancelou compromissos, enquanto Ingrid permanecia ao lado de Tadeu, monitorando cada pequeno sinal. Quando a enfermeira veio trocar o soro, comentou: "Você tem jeito com isso. É da área." "Trabalhei em hospital pediátrico", respondeu Ingrid brevemente. "Pensei mesmo. Dá para perceber quem já lidou com emergências." A enfermeira sorriu antes de sair. Quando Tadeu finalmente adormeceu, já era noite. Os corredores do hospital haviam silenciado, e apenas o bip constante dos monitores quebrava o silêncio. "Você deveria ir para casa descansar", disse Dmitri. "Já passou muito do seu horário." "Prefiro ficar, se não se importar", respondeu ela, e havia uma determinação em sua voz que tornava claro que não era um pedido, mas uma decisão. Foi nessa noite, sob as luzes frias da UTI pediátrica, que Helga Kowalski viu algo que a perturbou profundamente. Chegou apressada, carregando uma bolsa com roupas para o neto e o filho, e encontrou Dmitri e Ingrid adormecidos em cadeiras lado a lado, as cabeças inclinadas uma contra a outra, as mãos quase se tocando sobre o braço da poltrona. Havia uma intimidade naquela cena, uma confiança compartilhada no meio da adversidade que despertou o alarme de Helga. Não era apenas a proximidade física, era algo mais profundo, mais inquietante para seus planos cuidadosamente elaborados. No dia seguinte, quando Tadeu recebeu alta com um novo regime de medicação e recomendação de repouso, Helga insistiu em acompanhá-los ao apartamento. Enquanto Ingrid acomodava o menino no quarto, preparando o umidificador e organizando os remédios, Helga puxou o filho para uma conversa no escritório. "Dmitri, precisamos conversar sobre essa moça", começou sem preâmbulos. "Ingrid, o que tem ela?", perguntou ele, cansado demais para o que pressentia ser mais uma crítica de sua mãe. "Você está envolvido com ela? Romanticamente, quero dizer." A pergunta o pegou de surpresa. "Não, claro que não. Ela é a cuidadora de Tadeu." "Bem, não foi o que pareceu ontem à noite no hospital", rebateu Helga. "E francamente estou preocupada. Você mal conhece essa mulher. Já verificou suas referências adequadamente?" "A agência fez isso, mãe. E ela tem sido extraordinária com Tadeu. Você mesma viu como ele melhorou." "Sim, mas..." Helga hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Há algo nela que me preocupa. Esse interesse excessivo, essa dedicação, não é normal, Dmitri." "Não é normal alguém se importar?" Ele retrucou, a irritação crescendo. "Não dessa maneira, não com um filho de outra pessoa", insistiu Helga. "Você já perguntou por que ela deixou Curitiba? Por que veio para São Paulo? Por que uma profissional de saúde escolheu ser babá?" As perguntas pairaram no ar, plantando sementes de dúvida que Dmitri não queria admitir que já haviam cruzado sua mente. Era verdade que havia lacunas na história de Ingrid, períodos não explicados, reticências quando certos assuntos surgiam. "Ela perdeu os pais", disse ele, como se isso explicasse tudo. "Precisava de um recomeço." "Todos temos perdas, Dmitri. A questão é como reagimos a elas", respondeu Helga, sua voz suavizando. "Só estou pedindo que tenha cuidado, por você e por Tadeu." Depois que Helga partiu, Dmitri permaneceu em seu escritório, as palavras de sua mãe ecoando. Por mais que tentasse descartá-las como paranoia ou elitismo,
Sabia que Helga sempre esperara que ele se casasse novamente com alguém de seu círculo. Não podia negar completamente a pertinência das questões levantadas. No quarto de Tadeu, encontrou Ingrid lendo um livro para o menino que lutava contra o sono. Observou-os por um momento, notando a maneira como ela modulava a voz para cada personagem, como seus dedos acariciavam gentilmente os cabelos finos do menino, como havia uma naturalidade naquele cuidado que parecia vir de um lugar profundo e genuíno. "Tudo bem?" perguntou ela, ao perceber sua presença. "Sim", respondeu. Automaticamente, mas algo deve ter transparecido em seu rosto. Mais tarde, depois que Tadeu adormeceu, Ingrid o encontrou na cozinha, preparando um café. Sua mãe disse algo que o perturbou, afirmou ela, não como pergunta. Dmitri hesitou, mas então decidiu pela honestidade. "Ela acha que não sei o suficiente sobre você." Ingrid assentiu lentamente, como se esperasse por isso. "E você concorda?" "Não sei", admitiu ele. "Há coisas que você nunca menciona. Períodos da sua vida que parecem em branco." Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de chá que ele lhe oferecera. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais velada. "Alguns vazios existem por uma razão, Dmitri", disse suavemente. "Nem todas as histórias estão prontas para serem contadas." O outono chegou com ventos mais frios e um céu que alternava entre azul cristalino e nuvens pesadas de chuva. Tadeu, recuperado da crise respiratória, mostrava progressos impressionantes. Agora, falava em frases completas, ainda que curtas, e seu interesse pelo mundo ao redor crescia diariamente. A relação entre Dmitri e Ingrid, porém, havia adquirido uma nova camada de complexidade desde a conversa na cozinha. Havia um cuidado mútuo agora, uma consciência de limites não verbalizados. As conversas noturnas na varanda continuavam, mas eram mais cautelosas, como se ambos temessem revelar demais. Ainda assim, era impossível negar a crescente interdependência que se formava entre eles, uma gravitação sutil, mas inegável. Foi numa dessas noites, com Tadeu já adormecido e a chuva batendo suavemente contra as janelas do apartamento, que o telefonema inesperado chegou. "Alô?" atendeu Dmitri, franzindo o senho para o número desconhecido. "Sr. Kowalski, aqui é Mariana Campos da Clínica São Lucas, em Curitiba", disse uma voz feminina do outro lado. "Estou tentando localizar Ingrid Novak e seu número estava como contato de emergência nos registros dela." Dmitri olhou para Ingrid, que arrumava alguns brinquedos de Tadeu, alheia à conversa. "Sim, ela está aqui. Aconteceu algo?" "Preciso falar com ela sobre resultados de exames", respondeu a mulher, com um tom profissional que não revelava gravidade, mas tampouco tranquilizava. Quando passou o telefone para Ingrid, viu seu rosto empalidecer gradualmente enquanto escutava. Ela respondeu com monossílabos, fez algumas anotações rápidas em um bloco e então desligou. "Está tudo bem?" perguntou ele, preocupado com a expressão dela. "Sim, apenas resultados de exames de rotina que fiz antes de vir para São Paulo", respondeu ela, evitando seu olhar. "Preciso voltar a Curitiba na próxima semana para uma consulta de acompanhamento." "Algo sério?" "Não, só burocracia médica." Ela forçou um sorriso. "Posso tirar um dia de folga na quinta-feira? Voltarei no mesmo dia." "Claro", concordou ele, sentindo que havia algo mais ali, mas respeitando seu espaço. Na quinta-feira marcada, Dmitri reorganizou sua agenda para ficar em casa com Tadeu. O menino, acostumado à rotina com Ingrid, mostrou-se inquieto durante o dia, perguntando repetidamente: "Ingrid volta?" "Sim, campeão, ela volta hoje", assegurava Dmitri, sentindo uma apreensão que não conseguia explicar. Quando o telefone tocou no meio da tarde, Dmitri atendeu, esperando ouvir a voz de Ingrid confirmando seu retorno. Em vez disso, ouviu uma voz masculina desconhecida. "Sr. Kowalski, sou o Dr. Paulo Mendes, do Hospital Universitário de Curitiba. Ingrid Novak deu seu número como contato." Dmitri sentiu o coração acelerar. "O que aconteceu?" "Ela passou mal durante uma consulta aqui na oncologia. Está estável agora, mas precisamos mantê-la em observação."
Oncologia? Repetiu Dmitri, a palavra pesando como chumbo. Sim, ela não lhe contou? Ingrid está em tratamento para linfoma há 18 meses. Pensamos que estava em remissão, mas os últimos exames mostraram que precisamos ajustar o protocolo. A revelação atingiu Dmitri como um golpe físico. Linfoma. Tratamento. 18 meses. As palavras se embaralhavam enquanto tentava processar a informação. Por que ela não havia dito nada? Como não tinha percebido? Ela acordou e está pedindo para tranquilizá-lo, continuou o médico. Diz que estará de volta amanhã sem falta. Não, isso é, diga a ela que não se preocupe com isso agora, respondeu Dmitri, a mente acelerada tentando reorganizar prioridades. Vou providenciar alguém para ficar com meu filho e irei até aí. Após desligar, Dmitri ficou imóvel por alguns minutos, repassando mentalmente os últimos meses. Os momentos em que Ingrid parecia mais cansada, as vezes em que a encontrou tomando comprimidos que ela explicou serem vitaminas, as consultas médicas ocasionais que marcava durante suas folgas. Tudo fazia um terrível sentido agora. Ligou para sua mãe, explicou a situação de forma resumida e pediu que viesse ficar com Tadeu. Para sua surpresa, Helga não fez perguntas nem comentários. Apenas disse que estaria lá em 30 minutos. Quando chegou ao hospital em Curitiba, após uma viagem tensa de avião, já era noite. Encontrou Ingrid sentada na cama, mais pálida que o normal, mas consciente e alerta. Ela pareceu genuinamente surpresa ao vê-lo. Você não precisava ter vindo, foram suas primeiras palavras. Precisava sim, respondeu ele, aproximando-se da cama. Por que não me contou, Ingrid? Ela desviou o olhar, fixando-o na janela que mostrava apenas o reflexo do quarto na escuridão externa. Não queria que isso definisse quem eu sou para você, para Tadeu. Você acha que isso mudaria alguma coisa? Que eu a veria diferente? Todos veem, respondeu ela, com uma amargura incomum em sua voz habitualmente serena. Primeiro vem a pena, depois o afastamento cauteloso, como se a doença fosse contagiosa. Depois, a substituição inevitável por alguém saudável. Isso aconteceu antes? Perguntou ele suavemente. Ingrid hesitou, então assentiu levemente. Trabalhava como enfermeira neonatal quando recebi o diagnóstico. Tinha um noivo, planos, uma vida inteira pela frente. Em 6 meses perdi tudo. O emprego porque não podia mais estar exposta a infecções durante o tratamento. O noivo porque... Bem, ele disse que não estava preparado para esse tipo de compromisso. E então, quando estava apenas começando a me recuperar, perdi meus pais. Ela respirou fundo, como se reunisse forças para continuar. Quando vi o anúncio para cuidar de Tadeu, achei que era perfeito. Poderia usar minha experiência, estar com uma criança novamente, e como era um trabalho particular, não precisaria revelar minha condição médica. Estava em remissão. Os médicos eram otimistas. E agora? Perguntou Dmitri, a voz trêmula de emoção contida. Agora... Ela sorriu fracamente. Precisamos ajustar o tratamento. Há novas opções, novos protocolos. Mas entenderei se você preferir encontrar alguém mais confiável para Tadeu. Confiável? Repetiu ele, confuso. Alguém que não tenha mentido para você, esclareceu ela. Os olhos finalmente encontrando os dele, cheios de culpa e medo. Dmitri sentou-se na beirada da cama e, num gesto que surpreendeu a ambos, tomou as mãos dela entre as suas. Você não mentiu, Ingrid. Omitiu. E posso entender por quê. Mas agora precisamos enfrentar isso juntos. Juntos? Ela repetiu, a palavra carregada de uma pergunta maior. Sim, confirmou ele, sabendo que estava cruzando definitivamente aquela linha invisível que haviam tão cuidadosamente mantido entre eles. Porque Tadeu precisa de você, e eu também. Naquela noite, no quarto de hospital iluminado apenas pela luz suave do abajur, uma confissão silenciosa havia sido feita. Não com palavras grandiosas ou promessas, mas com a simples decisão de permanecer, de não recuar diante do medo e da incerteza. O retorno a São Paulo aconteceu 2 dias depois, com um novo plano de tratamento estabelecido.
Ingrid precisaria voltar a Curitiba mensalmente para acompanhamento e medicações intravenosas, mas poderia manter suas atividades normais no intervalo, com alguns cuidados adicionais. Dmitri insistiu que ela se mudasse para o quarto de hóspedes do apartamento. É mais prático, argumentou ele. Você não precisará se deslocar todos os dias e estará aqui caso Tadeu precise durante a noite. Ambos sabiam que era mais do que praticidade, mas a ficção conveniente permitia um ajuste gradual à nova realidade que se formava entre eles. Para Tadeu, a mudança foi recebida com alegria irrestrita. Na primeira manhã em que Ingrid apareceu na cozinha para o café, ainda vestindo pijama e com os cabelos despenteados, o menino bateu palmas em deleite. Ingrid mora a casa? Perguntou, com sua sintaxe ainda em desenvolvimento. Sim, querido. Por enquanto, respondeu ela, trocando um olhar significativo com Dmitri sobre a mesa do café. A nova rotina estabeleceu-se com surpreendente naturalidade. Havia uma fluidez nos movimentos compartilhados do cotidiano. O preparo do café da manhã, a organização das roupas de Tadeu, as refeições compartilhadas à noite, que parecia dizer que aquilo sempre estivera destinado a acontecer. Helga, curiosamente, havia suavizado sua oposição desde que soubera da condição médica de Ingrid. Em sua visita semanal, tratou a jovem com uma cortesia quase maternal, trazendo chás especiais e oferecendo contatos de médicos renomados. Minha mãe é especialista em redes de influência, comentou Dmitri depois que ela partiu. É sua forma de mostrar aprovação. Aprovação? Questionou Ingrid, erguendo uma sobrancelha. De você, de nós, respondeu ele, testando o terreno com cuidado. Ingrid não respondeu verbalmente, mas seu sorriso continha uma promessa silenciosa. Nas semanas seguintes, enquanto o inverno paulistano trazia manhãs frias e tardes ensolaradas, a relação entre eles aprofundou-se em pequenos momentos compartilhados. Não houve uma grande declaração ou um momento dramático de revelação, apenas a certeza crescente de que haviam encontrado algo raro e valioso em meio a circunstâncias improváveis. A primeira vez que Dmitri a beijou foi numa noite comum depois de colocarem Tadeu para dormir. Estavam na cozinha, ela lavando a louça do jantar, ele secando os pratos em um silêncio confortável. Quando suas mãos se tocaram na transferência de um copo, o tempo pareceu desacelerar. Dmitri colocou o copo sobre o balcão com cuidado deliberado. Então, virou-se para ela. Posso? Perguntou simplesmente. Ingrid assentiu, os olhos verdes refletindo uma mistura de desejo e apreensão. O beijo foi gentil, exploratório, como uma pergunta sendo feita e respondida simultaneamente. Quando se separaram, permaneceram com as testas unidas, respirando o mesmo ar. Tenho medo, confessou ela em um sussurro, do que pode acontecer, do que o futuro... Eu também, interrompeu ele, mas tenho mais medo de deixar isso passar. Naquela noite, enquanto Ingrid dormia no quarto de hóspedes e Dmitri no seu, algo fundamental havia mudado. A casa, que por tanto tempo fora apenas um espaço de luto silencioso e rotinas disciplinadas, começava a respirar novamente, como um organismo vivo recuperando-se de um longo inverno. Na manhã seguinte, Tadeu percebeu a mudança com aquela intuição inexplicável das crianças. Durante o café da manhã, olhou de um para o outro com curiosidade e então declarou com convicção: família agora. Ingrid congelou, a xícara de café a meio caminho da boca, olhando para Dmitri em alarme. Era um território delicado, um passo grande demais, talvez. Mas Dmitri apenas sorriu, com uma serenidade que surpreendeu a ambos. Sim, Tadeu. Família. À tarde, enquanto Tadeu fazia sua soneca, Ingrid finalmente encontrou coragem para abordar o assunto que a incomodava. Dmitri, precisamos ser realistas, disse ela, sentada na ponta do sofá da sala. Meu prognóstico é bom, mas não há garantias. Você e Tadeu já passaram por uma perda terrível. Não quero que... Pare, interrompeu ele gentilmente, sentando-se ao seu lado e tomando suas mãos. Quando perdi... Elizabeth, aprendi da maneira mais dura que não há garantias para ninguém, Ingrid.
Pessoas perfeitamente saudáveis partem em um instante. O que temos é o agora. E agora quero você na nossa vida, da forma que for possível. Ingrid recostou a cabeça em seu ombro, permitindo que as lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente caíssem. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou medo, mas também de alívio, de aceitação, de um novo começo que nunca imaginou ser possível novamente. Eu amo vocês. 2, confessou ela as palavras quase inaudíveis. E isso me aterroriza. O amor deveria, respondeu ele, beijando-lhe o topo da cabeça. Se não aterrorizasse, não seria real. O telefonema de Helga chegou numa tarde de quinta-feira, enquanto Ingrid ajudava Tadeu a montar um quebra-cabeça complexo na sala. Sua voz no telefone soava tensa, controlada. Dmitri, precisamos conversar. Em particular, pode vir ao meu escritório hoje? Algo na formalidade incomum do pedido deixou Dmitri alerta. Aconteceu alguma coisa, mãe? Prefiro conversar pessoalmente, insistiu Helga. É importante. Quando chegou ao elegante escritório de advocacia que sua mãe ainda mantinha no centro financeiro, mesmo após a semi-aposentadoria, Dmitri encontrou-a sentada rigidamente atrás da mesa de mogno, um envelope manila fechado à sua frente. Sente-se, por favor, indicou ela, o rosto uma máscara impenetrável de compostura profissional. Estou começando a me preocupar, mãe. O que está acontecendo? Helga respirou fundo como se reunisse forças. Você sabe que te apoio, filho. Sempre apoiei suas decisões mesmo quando discordei delas. Sei disso, respondeu ele cautelosamente. E recentemente venho aceitando sua aproximação com Ingrid. Depois de saber sobre sua condição médica, confesso que minha visão sobre ela mudou. Parecia genuína, dedicada. O uso do tempo passado não escapou à percepção de Dmitri. Parecia. Helga empurrou o envelope em sua direção. Contratei um investigador para verificar o histórico dela. Prática padrão para qualquer pessoa que entra em nossa família, você sabe disso. Você fez o quê? Dmitri sentiu uma onda de indignação. Isso é invasão de privacidade, mãe. Não tinha o direito... Leia, interrompeu Helga, sua voz cortante. Depois me diga se eu tinha ou não o direito de proteger meu filho e meu neto. Com relutância, Dmitri abriu o envelope e começou a ler o relatório detalhado. A princípio, eram informações que já conhecia. Data de nascimento, formação técnica em enfermagem, emprego no hospital pediátrico. Mas então chegou a uma seção que fez seu coração acelerar. Isso não pode estar certo, murmurou, relendo o parágrafo várias vezes. Verifiquei pessoalmente, confirmou Helga. 3 fontes independentes. O relatório afirmava que Ingrid Novak havia sido casada. Seu marido, um médico chamado André Ribeiro, havia falecido há 3 anos, pouco antes da morte dos pais dela. Mais chocante, porém, era a informação seguinte. Ingrid tivera uma filha, Sofia, que nascera prematura e vivera apenas 5 dias. Ela nunca mencionou isso, disse Dmitri, a voz rouca. Um casamento, uma filha... Exatamente, respondeu Helga. Por que esconderia algo tão fundamental? E há mais, Dmitri. A criança, Sofia, nasceu com complicações respiratórias semelhantes às de Tadeu. A coincidência é... perturbadora, completou ele, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Não estou sugerindo nada sinistro, continuou Helga, moderando seu tom. Mas questiono o equilíbrio emocional de alguém que oculta um trauma dessa magnitude e simultaneamente busca uma situação tão similar à sua perda. Dmitri fechou a pasta, sentindo-se subitamente exausto. O que você sugere que eu faça com essa informação, mãe? Confrontá-la? Acusá-la de ter segundas intenções? Sugiro que reavalie o que sabe sobre ela, respondeu Helga com surpreendente gentileza. E talvez converse abertamente. Se houver uma explicação razoável, estarei disposta a reconsiderar minha posição. No caminho de volta para casa, Dmitri dirigia automaticamente, a mente repleta de perguntas e dúvidas. Por que Ingrid não havia compartilhado essa parte crucial de sua história? Seria possível que ela estivesse buscando em Tadeu uma substituição para a filha perdida? O vínculo que observara entre eles era genuíno
ou uma projeção de um luto não resolvido. Quando chegou ao apartamento, encontrou Ingrid e Tadeu dormindo no sofá da sala, um livro ilustrado aberto sobre o colo dela, a cabeça do menino repousando confortavelmente contra seu peito. A cena, que até aquela manhã lhe traria uma sensação de paz e completude, agora estava manchada por uma sombra de dúvida. Ingrid abriu os olhos, percebendo sua presença. Oi, sorriu sonolenta. Voltou cedo. Precisamos conversar, disse ele, incapaz de disfarçar a tensão em sua voz. Depois que Tadeu for para a cama. Algo no tom dele fez o sorriso desaparecer do rosto dela. Aconteceu alguma coisa? Sim, respondeu simplesmente. Mas pode esperar. As horas seguintes passaram em uma normalidade forçada. Jantaram, deram banho em Tadeu, leram histórias para ele dormir, todos os rituais cotidianos que haviam construído juntos nos últimos meses. Mas havia uma tensão subjacente, perceptível no silêncio que caía entre eles quando o menino não estava presente. Finalmente, com Tadeu adormecido, Dmitri convidou Ingrid para a varanda. A noite estava clara, com uma lua crescente brilhando sobre a cidade. Em outras circunstâncias, seria romântico. Sua mãe descobriu algo sobre mim, disse Ingrid subitamente, antes mesmo que ele pudesse iniciar a conversa difícil. Não era uma pergunta. Dmitri a encarou surpreso. Como você... A expressão no seu rosto quando voltou. A maneira como tem me observado a noite toda, como se estivesse vendo uma estranha, explicou ela, a voz calma, mas carregada de resignação. E conheço Helga o suficiente para saber que ela nunca aceitaria alguém como eu na vida de vocês sem investigar. Por que não me contou sobre seu casamento? Sobre Sofia? Perguntou ele diretamente, percebendo que não havia razão para rodeios. Ingrid fechou os olhos brevemente, como se a menção do nome fosse uma dor física. Quando os reabriu, estavam úmidos de lágrimas contidas. Por medo, respondeu simplesmente. Medo de que você visse o que sua mãe obviamente está vendo agora. Uma mulher traumatizada, buscando substituir a filha que perdeu. E é isso que você está fazendo? A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Não, respondeu ela firmemente, sustentando seu olhar. Quando respondi ao anúncio para cuidar de Tadeu, não sabia que ele era prematuro, que tinha problemas respiratórios, só descobri na entrevista. E naquele momento, sim, hesitei. Questionei se conseguiria, se não seria doloroso demais. Mas decidiu ficar, porque vi um pai desesperado e uma criança que precisava de cuidados especializados que eu podia oferecer, continuou ela. E porque, talvez, acreditei que poderia transformar minha dor em algo positivo. Dmitri absorveu suas palavras querendo acreditar, mas ainda lutando contra as dúvidas plantadas. E depois, quando começamos a nos aproximar, porque ainda assim não contou. Quanto mais tempo passava, mais difícil ficava, admitiu ela. No início era apenas uma cuidadora cumprindo sua função. Depois, quando percebi que estava me apaixonando por você, por Tadeu, tive medo que a verdade arruinasse tudo, que você pensasse exatamente o que está pensando agora. E o que estou pensando, Ingrid? Que sou quebrada, respondeu ela, uma lágrima finalmente escapando. Que sou um risco para Tadeu porque estou projetando meus traumas nele. Que sou uma mentirosa que não merece confiança. Havia tanta dor crua em suas palavras que Dmitri sentiu sua própria resistência começar a desmoronar. Conte-me sobre ela, pediu suavemente. Sobre Sofia. E então, sob o céu estrelado de São Paulo, Ingrid finalmente compartilhou a história completa que havia guardado por tanto tempo. Como conhecer André durante seu trabalho no hospital, como haviam se apaixonado e casado rapidamente, como a gravidez inesperada veio logo em seguida, complicada desde o início, como Sofia nascera na 30ª semana, pequena demais, com pulmões subdesenvolvidos, como passaram 5 dias em vigília constante na UTI neonatal antes que o pequeno coração desistisse. André nunca se recuperou, contou ela, a voz embargada. Começou a trabalhar turnos duplos, triplos. Evitava voltar para casa, para nosso apartamento vazio.
6 meses depois, sofreu um acidente de carro voltando de um plantão de 36 horas. Estava exausto demais para dirigir, mas insistiu. Dmitri escutava em silêncio, seu próprio luto por Elizabeth ecoando nas palavras dela. Conhecia aquela dor, aquela sensação de um futuro roubado, de possibilidades que nunca se realizariam. 2 meses depois, perdi meus pais, continuou ela. Foi quando recebi o diagnóstico de linfoma. Os médicos disseram que o estresse prolongado poderia ter contribuído. Irônico, não? Perdi tudo e então descobri que poderia perder a mim mesma também. Por que veio para São Paulo? Perguntou ele, tentando completar as lacunas. Precisava recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse como a coitada que perdeu tudo, explicou. Onde pudesse ser apenas Ingrid, não um conjunto de tragédias. O silêncio caiu entre eles, pesado com revelações e verdades há muito contidas. Dmitri sentiu o peso do relatório de sua mãe diminuir, substituído pela compreensão de uma dor compartilhada, de um caminho de luto que, de alguma forma, os havia conduzido um ao outro. Entenderei se isso mudar tudo, disse Ingrid finalmente, levantando-se. Se você preferir que eu vá embora, por Tadeu, por vocês. Dmitri levantou-se também, ficando frente a frente com ela. Sabe o que isso muda? Perguntou, tomando as mãos dela entre as suas. Faz com que eu compreenda ainda mais por que Tadeu se conectou com você desde o primeiro dia. Porque você sabe exatamente o que ele precisa. Porque seu cuidado vem de um lugar tão profundo de compreensão. Você não está com medo? Estou aterrorizado, admitiu ele com um pequeno sorriso, mas não por causa do seu passado. Estou com medo do quanto já dependo de você, do quanto Tadeu a ama, do quanto nossa vida seria vazia se você partisse. Ingrid soluçou, as lágrimas agora correndo livremente. Prometi a mim mesma que nunca mais me permitiria amar assim, que seria muito arriscado, muito doloroso. Eu fiz a mesma promessa, confessou ele, mas algumas promessas são feitas para serem quebradas. Quando se abraçaram ali, sob o céu estrelado, não era apenas um homem e uma mulher encontrando conforto um no outro. Eram 2 sobreviventes, carregando suas cicatrizes e perdas, escolhendo acreditar que o amor ainda era possível, que o futuro poderia ser reescrito. A primavera trouxe consigo não apenas flores e dias mais longos, mas também uma decisão. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam café, na varanda, Dmitri colocou uma pequena caixa de veludo ao lado da xícara de Ingrid. — O que é isso? Perguntou ela, o coração acelerando ao reconhecer o formato característico. — Uma pergunta, respondeu ele simplesmente. Ingrid abriu a caixa com dedos trêmulos, revelando um anel de ouro branco com uma pequena safira, não um diamante tradicional, mas uma pedra que combinava perfeitamente com os tons de azul e verde que ela costumava usar. Dmitri, eu... hesitou, os olhos fixos na joia. Não. Precisa responder agora, disse ele cobrindo a mão dela com a sua. Sei que há muito a considerar. Sua saúde, Tadeu, o que as pessoas dirão. Só quero que saiba que estou certo disso, de nós. Antes que Ingrid pudesse responder, ouviram a porta do quarto de Tadeu abrir e o som de pequenos pés correndo pelo corredor. O menino apareceu na varanda, o cabelo despenteado, ainda de pijama. — Bom dia, família! Exclamou alegremente, uma expressão que havia adotado recentemente e que usava todas as manhãs como um encantamento. Ingrid rapidamente fechou a caixa, guardando-a no bolso do roupão. Mas Tadeu, com aquela percepção inexplicável das crianças, olhou de um para o outro e perguntou: — Vocês estão falando segredo? — Não é bem um segredo, respondeu Dmitri, erguendo o filho para seu colo. Estava perguntando a Ingrid se ela gostaria de ficar conosco para sempre. — Mas ela já fica, respondeu o menino com a lógica simples da infância. — Ela é nossa, não é? Ingrid sentiu as lágrimas encherem seus olhos. — Sim, pequeno. Eu sou de vocês. E vocês são meus. — Então pronto, declarou Tadeu, como se tivesse resolvido um grande problema filosófico. Pode dar o anel para ela agora, pai. Dmitri e Ingrid trocaram olhares surpresos. — Como você sabia sobre o anel? Perguntou Dmitri. —
Vi quando você estava escondendo na gaveta, confessou o menino com um sorriso travesso. É bonito, azul como o céu. Rindo, Ingrid pegou a caixa novamente e a abriu. Acho que isso responde à sua pergunta. Não é? Disse para Dmitri. Se até Tadeu aprova. Naquela tarde, quando Helga chegou para sua visita habitual, encontrou os três no jardim do condomínio. Observou a distância por um momento. Dmitri empurrando Tadeu no balanço, Ingrid aplaudindo cada vez que o menino ia mais alto, os três rindo juntos sob o sol de primavera. Aproximou-se com passos medidos, notando imediatamente o anel no dedo de Ingrid. Seus olhos encontraram os da jovem, uma comunicação silenciosa passando entre as duas. Mulheres. Vejo que temos novidades, comentou sentando-se em um banco próximo. Sim, confirmou Dmitri, uma tensão subjacente em sua voz. Esperamos que você possa ficar feliz por nós, mãe. Para a surpresa de ambos, Helga sorriu. Não o sorriso social que reservava para ocasiões que exigiam diplomacia, mas algo mais genuíno, quase vulnerável. Sabe, Dmitri, quando seu pai morreu, fiquei convencida de que a vida havia acabado para mim também, disse ela, surpreendendo-os com a rara menção ao falecido marido. Enterrei-me no trabalho, nas causas sociais, em tudo que pudesse preencher o vazio. Mas a verdade é que nunca permiti que nada realmente o preenchesse. Ela olhou para Ingrid, então para Tadeu, que brincava alegremente no escorregador. Você escolheu um caminho diferente. E vendo vocês hoje, não posso negar que fez a escolha certa. Ingrid sentou-se ao lado da futura sogra, tomando uma decisão impulsiva. Helga, gostaria que me ajudasse com os preparativos do casamento. Não. Tenho família, e sua experiência seria inestimável. Era uma oferta de paz, um reconhecimento do papel de Helga em suas vidas. A mulher mais velha pareceu momentaneamente desconcertada, então assentiu com dignidade. Seria uma honra, querida. Tenho algumas ideias que podemos discutir. Enquanto as duas mulheres começavam a conversar sobre datas e locais, Dmitri observava com uma sensação de espanto. A vida tinha caminhos surpreendentes, entrelaçando perdas e novos começos de maneiras que jamais poderia ter previsto. Naquela noite, depois que Tadeu adormeceu, Dmitri encontrou Ingrid no quarto que agora compartilhavam, olhando pela janela para a cidade iluminada. 1 centavo por seus pensamentos, disse ele, abraçando-a por trás. Estou pensando em como seria, respondeu ela suavemente. Se André e Sofia estivessem vivos, se Elizabeth estivesse aqui, quão diferente seria tudo. Dmitri assentiu contra o cabelo dela, compreendendo o que ela queria dizer. Não era arrependimento ou desejo de um passado diferente, mas reconhecimento dos caminhos invisíveis que os haviam trazido até ali. Sabe o que mais pensei hoje? Continuou Ingrid, virando-se em seus braços para encará-lo. Que talvez, de alguma forma, eles saibam que estariam felizes por nós. Tenho certeza que sim, concordou ele, pensando em como Elizabeth sempre fora prática e direta sobre a vida. Ela teria sido a primeira a insistir que seguisse em frente. Quero que Tadeu sempre saiba sobre Elizabeth, disse Ingrid. Firmemente. Quero que ele entenda que ela será sempre parte dele, parte desta família. Não quero substituí-la, nunca. Sei disso, respondeu Dmitri, beijando-a suavemente. E é uma das muitas razões pelas quais amo você. 2 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim de inverno do Parque Burle Marx, Dmitri e Ingrid trocaram votos na presença de poucos amigos e familiares. Tadeu, vestido com um pequeno terno, carregava as alianças com seriedade cômica. No buquê de Ingrid, preso com uma fita azul, havia uma pequena fotografia emoldurada de Elizabeth. Para que ela esteja presente, explicou Ingrid a Dmitri, que sentiu os olhos úmidos com o gesto. Helga, contrariando todas as expectativas, havia se transformado na mais entusiástica organizadora do evento, supervisionando cada detalhe com precisão militar, mas também com uma ternura surpreendente, especialmente em seus tratos com Ingrid. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Tadeu foi o primeiro a aplaudir, gritando "Família!", com entusiasmo, fazendo todos rirem através das lágrimas de emoção.
Na pequena recepção que seguiu, Helga ergueu sua taça para um brinde. A vida, disse simplesmente, que nos tira com uma mão, mas dá com a outra, e a coragem de aceitar ambos os movimentos. Mais tarde, quando dançavam lentamente sob as luzes suaves do jardim de inverno, com Tadeu adormecido nos braços de Helga, Dmitri sussurrou no ouvido de Ingrid: "Você está feliz?" Ela olhou para ele, então para Tadeu e, finalmente, para o céu estrelado acima deles. "Mais do que jamais acreditei ser possível novamente", respondeu honestamente. "E você?" "Completo", disse ele, a palavra simples, contendo tudo o que precisava ser dito. A primeira grande crise veio 8 meses após o casamento. Os exames de rotina de Ingrid haviam mostrado alterações preocupantes, exigindo uma mudança no protocolo de tratamento. Mais agressivo, com efeitos colaterais mais intensos. "Vou com você para Curitiba desta vez", declarou Dmitri, quando ela lhe contou sobre a necessidade de uma internação de 3 dias para a primeira rodada de medicação. "Não é necessário", argumentou Ingrid. "Tadeu tem a apresentação da escola. É importante que você esteja lá. Helga pode filmá-la. Tadeu entenderá." "Não, Dmitri", insistiu ela com uma firmeza que surpreendeu a ambos. "Não quero que você me veja assim. Não quero que veja os efeitos, as reações. Por favor, respeite isso." A discussão que se seguiu foi a primeira verdadeira briga que tiveram. Vozes elevadas, argumentos inflamados, culminando com Ingrid saindo para o quarto e fechando a porta com mais força que o necessário. Tadeu, que brincava na sala, olhou para o pai com olhos arregalados. "Ingrid está triste?" Dmitri respirou fundo, tentando controlar suas próprias emoções. "Ela está preocupada, campeão. E eu também." "Com o remédio dela?" perguntou o menino, surpreendendo-o com sua percepção. "Sim", confirmou Dmitri, sentando-se ao lado do filho. "Como você sabe?" "Disso?" Tadeu deu de ombros. "Ingrid me contou que às vezes fica dodói e precisa de remédio especial, como eu quando fico sem ar." A simplicidade da explicação e a naturalidade com que Tadeu a aceitava fizeram Dmitri perceber que estava complicando desnecessariamente as coisas. Ingrid tinha razão. Ela precisava enfrentar o tratamento à sua maneira, manter algum controle sobre como era vista, especialmente agora que seu papel na família havia mudado de cuidadora para esposa e mãe. Bateu suavemente na porta do quarto. Quando entrou, encontrou Ingrid sentada na beirada da cama, enxugando lágrimas. "Desculpe", disseram simultaneamente. Então riram do timing perfeito. Dmitri sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos. "Você está certa. Respeitarei sua decisão. Mas quero que prometa algo." "O quê?" "Que não enfrentará isso sozinha. Leve alguém com você. Uma enfermeira particular, uma amiga. Alguém que possa estar lá quando você precisar." Ingrid assentiu, reconhecendo a sensatez do pedido. "Tenho uma amiga em Curitiba, Clara, que trabalhou comigo no hospital. Poderei ficar na casa dela." Na manhã da partida, Tadeu entregou a Ingrid um desenho cuidadosamente dobrado. "Para você não esquecer da gente", explicou ele. O desenho mostrava 3 figuras de palitos, uma grande, uma média e uma pequena, de mãos dadas sob um sol sorridente. Sobre cada figura, escrito com a caligrafia irregular de um quase alfabetizado: "Pai, Ingrid e eu. É nossa família", disse ele orgulhoso. "Para você olhar quando tomar remédio." Ingrid abraçou o menino com força, lutando contra as lágrimas. "Obrigada, meu amor. Vou levar comigo o tempo todo." Os 3 dias seguintes foram os mais longos que Dmitri já havia experimentado desde a morte de Elizabeth. Apesar das mensagens regulares de Clara, tranquilizando-o de que Ingrid estava respondendo bem ao tratamento, a ansiedade o consumia. Compareceu à apresentação de Tadeu na escola, filmou cada segundo como prometido, mas sua mente estava dividida, constantemente retornando a Curitiba. Quando Ingrid finalmente retornou, estava pálida e visivelmente mais magra, mas seus olhos mantinham a determinação que era sua marca registrada. Dmitri conteve o impulso de bombardeá-la com perguntas, respeitando o espaço que ela havia solicitado. Naquela noite, depois que Tadeu adormeceu, ele finalmente perguntou: "Como foi realmente?"
sentados na varanda, sob o céu estrelado que havia testemunhado tantas conversas importantes entre eles, Ingrid finalmente permitiu-se ser completamente honesta. Brutal, admitiu. Mais difícil que da última vez, mas os médicos estão otimistas. Dizem que a agressividade do tratamento é proporcional às chances de sucesso. Dmitri assentiu, tentando encontrar conforto nessas palavras. E agora? Agora esperamos. Mais exames em 1 mês. E enquanto isso, ela sorriu fracamente. Voltamos à vida normal, tanto quanto possível. Mas a vida normal provou ser um desafio nas semanas seguintes. Os efeitos colaterais do tratamento persistiram. Fadiga extrema, perda de apetite e uma sensibilidade a infecções que tornava cada pequeno resfriado de Tadeu uma fonte de preocupação. A rotina da casa ajustou-se gradualmente à nova realidade. Helga começou a aparecer com mais frequência, ajudando com Tadeu nos dias em que Ingrid precisava descansar. A antiga governanta, Sra. Martinez, foi contratada novamente, agora em período integral. Dmitri reorganizou seus horários no trabalho para estar mais presente em casa. Ainda assim, havia momentos difíceis. Uma noite, Dmitri acordou encontrando o lado de Ingrid na cama vazio. Levantou-se preocupado, procurando pela casa, até encontrá-la sentada no chão do quarto de Tadeu, observando o menino dormir. Ingrid, chamou suavemente da porta. Está tudo bem? Ela virou-se para ele, o rosto marcado por lágrimas silenciosas. E se eu não conseguir, Dmitri? E se o tratamento não funcionar? Não suporto a ideia de deixá-lo novamente. De deixar vocês. 2. A palavra novamente não passou despercebida. Ela estava pensando em Sofia, na perda anterior que nunca superara completamente. Dmitri ajoelhou-se ao lado dela, envolvendo-a em seus braços. Você vai conseguir, afirmou, com uma convicção que não sabia possuir. Somos mais fortes juntos, lembra? E além disso, acrescentou tentando aliviar o momento. Tadeu já declarou que você não tem permissão para ir a lugar nenhum. E você sabe como ele é quando decide algo. Isso arrancou um pequeno sorriso de Ingrid, teimoso como o pai, e determinado como a mãe, completou ele beijando-lhe a testa. A palavra mãe pairou entre eles, carregada de significado. Era a primeira vez que Dmitri se referia a ela assim, reconhecendo o papel que havia assumido na vida de Tadeu. Você acha que é justo com ele? Perguntou Ingrid em voz baixa. Me chamar assim quando Elizabeth... Elizabeth sempre será sua mãe biológica, respondeu Dmitri com firmeza. Nada mudará isso. Mas você é mãe dele agora. No dia a dia, nos cuidados, no amor. Não é uma substituição, Ingrid. É uma adição. Nessa noite, deitados lado a lado em sua cama, fizeram planos para o futuro. Não grandes projetos ou sonhos distantes, mas pequenas promessas para os dias seguintes. Um piquenique no parque quando Ingrid se sentisse mais forte. Uma visita ao aquário que Tadeu tanto queria conhecer. Momentos cotidianos que, juntos, formariam a tapeçaria de uma vida compartilhada. Era uma forma de resistência, percebeu Dmitri. Uma recusa em permitir que a incerteza roubasse o presente. Uma declaração silenciosa de que, independentemente do que viesse, cada dia juntos era uma vitória em si mesmo. Temos os resultados, Sra. Kowalski. As palavras do Dr. Mendes pairavam no ar do consultório, enquanto Ingrid e Dmitri seguravam as mãos um do outro com força. Era a consulta de avaliação após 3 meses do novo protocolo de tratamento, e a expressão neutra do médico não oferecia pistas sobre o que viria a seguir. O novo protocolo mostrou resultados muito promissores, continuou ele abrindo uma pasta com exames. A redução das células anormais excedeu nossas expectativas. Não estamos falando em cura ainda, mas certamente em uma remissão significativa. Ingrid soltou a respiração que não percebera estar segurando. Ao seu lado, sentiu Dmitri relaxar visivelmente. Isso significa... começou ela, temendo colocar esperanças em palavras. Significa que podemos reduzir a intensidade do tratamento, explicou o médico. Manter uma abordagem preventiva, mas menos agressiva. E significa,
sorriu ele finalmente, que você pode começar a fazer planos de longo prazo novamente. No caminho de volta para São Paulo no avião, Ingrid permaneceu em silêncio, olhando pela janela para as nuvens abaixo. Dmitri respeitou seu espaço, compreendendo que ela estava processando a notícia à sua maneira. No que está pensando? Perguntou finalmente, quando estavam quase chegando. Ingrid virou-se para ele, os olhos brilhando com uma emoção difícil de definir. Estou pensando em quão estranho é receber permissão para sonhar novamente. Naquela noite, ao voltar para casa, foram recebidos por uma Helga incomumente ansiosa e um Tadeu excitado, ambos esperando na sala decorada com balões coloridos e um grande cartaz escrito "Bem-vinda de volta", em letras irregulares que denunciavam a autoria do menino. Como foram os exames? Perguntou Helga diretamente, enquanto Tadeu pulava ao redor de Ingrid, exigindo ser erguido nos braços. Boas notícias, respondeu Dmitri, o alívio evidente em sua voz. Muito boas notícias. O jantar daquela noite transformou-se em uma pequena celebração. Helga, surpreendentemente, havia preparado um prato croata tradicional que descobrira através de pesquisas meticulosas, um esforço para conectar-se com as raízes de Ingrid que a emocionou profundamente. Mais tarde, quando Tadeu já estava na cama e Helga havia partido, Ingrid encontrou Dmitri na varanda, olhando para a cidade, como costumava fazer nos momentos de reflexão. Temos uma segunda chance, disse ela juntando-se a ele. Outra vez. Ele assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ambos haviam recebido segundas chances antes, ele após a morte de Elizabeth, ela após suas múltiplas perdas. E agora juntos, uma nova oportunidade se apresentava. Quero aproveitar ao máximo, continuou Ingrid. Não apenas existir, mas realmente viver. O que isso significa para você? Perguntou ele curioso. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que ele não via há meses. Significa que quero adotar Tadeu legalmente. Ser sua mãe não apenas no coração, mas também no papel. Se você concordar, claro. Dmitri sentiu uma onda de emoção. Era um passo que não haviam discutido antes, tornado mais complexo pela sombra constante da doença de Ingrid. Mas agora, com a perspectiva de um futuro mais estável, fazia todo sentido. Acho que Tadeu adoraria isso, respondeu, puxando-a para um abraço. E eu também. Tem mais uma coisa, disse ela hesitante, afastando-se ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Os médicos disseram que, com a remissão, poderíamos tentar ter um filho. Biologicamente, quero dizer, se quisermos. A possibilidade pairou entre eles, carregada de esperança e medo simultaneamente. Um filho biológico não substituiria Sofia para Ingrid, assim como não diminuiria o amor deles por Tadeu. Mas seria uma afirmação de vida, uma declaração de fé no futuro. Você quer isso? Perguntou Dmitri suavemente. Acho que sim, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a certeza que sentia. Não para substituir o que perdemos, mas para celebrar o que encontramos. O que você acha? Em resposta, Dmitri a beijou profundamente. Um beijo que continha promessas e possibilidades, medos superados e esperanças renascidas. Nas semanas seguintes, uma energia renovada tomou conta da casa. Ingrid, com forças renovadas, envolveu-se ativamente na escola de Tadeu, tornando-se parte do conselho de pais. Dmitri, inspirado pela segunda chance que receberam, começou a delegar mais responsabilidades no trabalho, reduzindo suas horas no escritório. O processo de adoção foi iniciado, com Helga usando sua influência e contatos legais para agilizar os trâmites. Para sua surpresa, Tadeu compreendeu perfeitamente o que significava quando explicaram a ele. Então Ingrid vai ser minha mãe na escola também? Como os outros meninos? Perguntou ele, os olhos arregalados. Sim, querido. Nos papéis e na escola em todos os lugares, confirmou Ingrid, nervosa com sua reação. E mamãe Elizabeth vai ficar triste? Continuou ele, surpreendendo os adultos com sua percepção. Dmitri se ajoelhou ao nível do filho. Não, campeão. Mamãe Elizabeth ficaria feliz em saber que você tem alguém que ama você tanto quanto ela amava.
Alguém para cuidar de você todos os dias. Tadeu considerou isso seriamente, então assentiu. Posso ter duas mães, então. Mamãe Elizabeth no céu e mamãe Ingrid aqui. A simplicidade e a sabedoria da conclusão da criança emocionaram a ambos. Era exatamente assim que deveria ser. Não uma substituição, mas uma continuidade de amor. Numa tarde de sábado particularmente ensolarada, enquanto faziam um piquenique no parque, cumprindo uma das promessas feitas durante os dias difíceis, Ingrid observava Dmitri e Tadeu jogando bola a uma curta distância. O menino corria e ria, sem sinais da fragilidade respiratória que antes o limitava tanto. Dmitri, relaxado e brincalhão, parecia anos mais jovem que o homem tenso e sobrecarregado que conhecera quase 2 anos antes. Foi nesse momento, com o sol aquecendo seu rosto e o som das risadas de sua família ao fundo, que Ingrid colocou a mão sobre o ventre, sentindo uma certeza inexplicável. A vida que tantas vezes lhe havia sido cruel, agora oferecia uma nova promessa. E desta vez, ela estava pronta para abraçá-la plenamente, sem reservas ou medo. Quando Dmitri retornou, sentando-se ao lado dela, no cobertor estendido sobre a grama, notou algo diferente em seu olhar. O que foi? Perguntou intrigado. Ingrid sorriu, um sorriso radiante que parecia iluminar todo o parque. Acho que não precisaremos tentar por muito tempo, respondeu enigmaticamente. Levou alguns segundos para Dmitri compreender o significado de suas palavras. Quando finalmente entendeu, seus olhos se arregalaram. Você está... Tem certeza? Ainda não confirmei, mas... Sim, tenho quase certeza, respondeu ela, a voz trêmula de emoção contida. Já estou atrasada 2 semanas e nunca atraso. Tadeu aproximou-se nesse momento, curioso com a conversa intensa entre os adultos. Que segredo vocês estão falando? Dmitri e Ingrid trocaram olhares, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Era cedo demais para contar a Tadeu, mas o menino era perceptivo demais para ser enganado completamente. Estamos falando sobre como nossa família pode crescer um dia, respondeu Ingrid cuidadosamente. O que você acharia de ter um irmãozinho ou irmãzinha algum dia? O rosto de Tadeu iluminou-se com entusiasmo. Eu ia gostar muito, ia ensinar tudo para ele, ou para ela. Dmitri puxou o filho para um abraço, incluindo Ingrid no círculo. Ali, sob o sol de uma tarde perfeita, os 3, possivelmente 4, compartilharam um momento de pura alegria e expectativa pelo futuro que construíam juntos. O teste de gravidez, feito na manhã seguinte ao piquenique, confirmou o que Ingrid já sabia intuitivamente. 2 traços rosa. Surgiram rapidamente na pequena janela do dispositivo, tão decisivos e transformadores quanto qualquer grande evento de suas vidas. A consulta com o Dr. Mendes foi marcada com urgência. Embora estivesse em remissão, uma gravidez tão próxima ao tratamento agressivo trazia preocupações legítimas. Para alívio de ambos, o médico foi cautelosamente otimista. Os riscos existem, mas são administráveis, explicou ele, após examinar cuidadosamente os últimos resultados de Ingrid. Precisaremos de um monitoramento mais frequente, tanto da gravidez quanto do linfoma, mas não vejo razão para não prosseguirmos, se é o que desejam. A decisão de contar a Tadeu veio algumas semanas depois, quando a primeira ultrassonografia confirmou que tudo corria bem, e o pequeno coração já batia forte e regular. Sentaram-se com ele na sala, nervosos como adolescentes, prestes a dar uma notícia aos pais. Lembra quando conversamos sobre nossa família crescer? Começou Ingrid gentilmente. Tadeu assentiu, os olhos grandes fixos nela com curiosidade. Bem, isso vai acontecer mais cedo do que pensávamos, continuou ela, trocando um olhar com Dmitri. Tem um bebê crescendo na minha barriga agora, seu irmãozinho ou irmãzinha. O menino arregalou os olhos, olhando para a barriga ainda plana de Ingrid com espanto. Agora? Já está aí? Sim, riu ela. Ainda é muito pequenino, do tamanho de uma semente, mas vai crescer um pouquinho a cada dia. Tadeu aproximou-se cautelosamente, colocando a mão sobre a barriga dela com reverência. Oi, bebê.
disse solenemente. Eu sou seu irmão. A simplicidade do gesto e a aceitação instantânea tocaram Dmitri e Ingrid profundamente. Era outro daqueles momentos que pareciam justificar todas as dores e lutas que haviam enfrentado para chegar até ali. Contar a Helga foi uma experiência completamente diferente. A matriarca recebeu a notícia com uma mistura de alegria e apreensão mal disfarçada. Estou feliz por vocês, claro, disse ela, após as congratulações iniciais. Mas Ingrid, sua saúde está sendo monitorada de perto, assegurou Dmitri. Os médicos acreditam que o risco é aceitável. Helga assentiu, mas Ingrid percebeu a preocupação genuína em seus olhos. Num impulso, tomou as mãos da sogra entre as suas. Sei que está preocupada, Helga, e agradeço por isso, mas preciso que confie em mim, em nós. Não tomamos essa decisão levianamente. Algo na dignidade tranquila de Ingrid pareceu atingir Helga. Após um momento de hesitação, a mulher mais velha a abraçou, um gesto raro que surpreendeu a todos. Você é muito mais forte do que eu imaginava inicialmente, admitiu Helga. E se alguém pode fazer isso dar certo, é você. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina à casa. Tadeu, fascinado pela gravidez, acompanhava cada mudança no corpo de Ingrid com curiosidade científica. Desenvolveu o hábito de conversar com a barriga todas as noites, contando sobre seu dia e prometendo ensinar ao bebê tudo o que sabia. O quarto do bebê começou a tomar forma ao lado do de Tadeu. Optaram por tons neutros, verde-água e amarelo suave, já que haviam decidido não descobrir o sexo antecipadamente. Já temos surpresas demais planejadas na vida, brincou Dmitri. Vamos deixar que esta seja uma boa surpresa. No quinto mês, quando a barriga já estava proeminente e os movimentos do bebê tornaram-se perceptíveis para quem colocasse a mão, Ingrid recebeu a notícia que tanto esperava. Os exames continuavam não mostrando sinais de recidiva do linfoma. Remissão persistia, forte e estável como o batimento cardíaco do bebê que carregava. É como se esta criança estivesse curando você de dentro para fora, comentou o Dr. Mendes, permitindo-se um raro momento de poesia científica. Numa tarde tranquila, enquanto organizavam o quarto do bebê, Dmitri encontrou Ingrid sentada na poltrona de amamentação recém-chegada, olhando pensativamente para um pequeno álbum de fotografias. O que é isso? Perguntou, aproximando-se. Clara me enviou de Curitiba, respondeu ela mostrando a ele. São fotos antigas da época do hospital. As fotografias mostravam uma Ingrid mais jovem, vestida com uniforme de enfermagem, sorrindo ao lado de colegas e pacientes. Em algumas, aparecia um homem alto e de expressão séria, que Dmitri deduziu ser André, seu falecido marido. Ele parecia muito formal, comentou cauteloso. Ingrid sorriu levemente. Era no trabalho, mas tinha um lado brincalhão que poucos conheciam. Virou mais algumas páginas, chegando a fotos mais pessoais. André e ela em um parque em um restaurante, em frente a um pequeno apartamento. Era uma vida diferente. Parece que aconteceu com outra pessoa, às vezes. Dmitri sentou-se no braço da poltrona, colocando a mão sobre a dela. Você sente falta? De partes dela, respondeu honestamente. Sinto falta da inocência que tínhamos, da certeza de que tudo daria certo. Sempre. Ela fechou o álbum suavemente. Mas não trocaria o que temos agora por nada. Esta vida, esta família que construímos é mais real de alguma forma, mais verdadeira. Naquela noite, deitados lado a lado na cama, as mãos unidas sobre a barriga onde sua filha haviam começado a sentir que era uma menina, embora sem confirmação médica, se movimentava ativamente, Dmitri percebeu algo fundamental sobre sua jornada conjunta. Somos todos feridos, não somos? Refletiu em voz alta. Todos carregamos cicatrizes, Tadeu dos pulmões prematuros, você do linfoma e das perdas, eu da morte de Elizabeth. E ainda, assim ou talvez por causa disso, conseguimos construir algo inteiro. Ingrid virou-se para ele, os olhos brilhando na penumbra do quarto. É exatamente isso. Nossas quebras se encaixam de alguma forma, como aquela arte japonesa... Kintsugi, completou ele.
onde as fraturas são preenchidas com ouro, tornando-se parte da beleza do objeto. Sim, sorriu ela, colocando a mão dele onde o bebê chutava com vigor. E agora, estamos criando algo novo, algo que nasce da nossa reconstrução. Quando o 7º mês chegou, trazendo consigo o início do inverno, a casa estava pronta para a nova integrante da família, pois o palpite estava certo. Os exames finalmente confirmaram que seria uma menina. O nome foi escolhido após muita deliberação. Zoe, que significava vida em grego. Um nome que é uma declaração, explicou Ingrid quando o anunciaram à família. Uma celebração do que conquistamos. Tadeu, agora com quase 5 anos e com a saúde significativamente melhorada, assumiu com seriedade seu papel de irmão mais velho antes mesmo do nascimento. Desenhou inúmeras imagens da família, sempre incluindo o bebê, e insistiu em ajudar na arrumação do quarto, carregando pequenos itens com determinação solene. Uma noite, enquanto Dmitri o colocava na cama, o menino fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, mamãe, Elizabeth vai gostar da minha irmãzinha? Dmitri sentou-se na beirada da cama, considerando cuidadosamente como responder. Tadeu desenvolvera o hábito de conversar com mamãe, Elizabeth antes de dormir. Um ritual que tanto ele quanto Ingrid encorajavam, como uma forma saudável de manter a memória de sua mãe biológica viva. Esta era a primeira vez, porém, que o menino questionava como Elizabeth se sentiria sobre a nova adição à família. Sim, campeão, respondeu Dmitri com suavidade. Mamãe Elizabeth ficaria muito feliz com sua irmãzinha. Sabe por quê? Tadeu balançou a cabeça, esperando a explicação. Porque ela queria que você fosse feliz, acima de tudo, e ter uma irmãzinha vai trazer muita alegria para você, para nossa família. Elizabeth sempre quis que nossa família fosse feliz e cheia de amor. O menino considerou a resposta por um momento, então sorriu. Vou contar para ela sobre a Zoe todas as noites, como conto sobre a escola. Acho que ela vai gostar muito disso, concordou Dmitri, beijando a testa do filho. Quando saiu do quarto, encontrou Ingrid no corredor, os olhos marejados. Ela havia ouvido a conversa. Você respondeu perfeitamente, sussurrou abraçando-o. Às vezes me pergunto como conseguimos chegar aqui através de tanta dor. Um passo de cada vez, respondeu ele simplesmente. Um dia de cada vez. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob um céu estrelado, o pequeno apartamento no Jardim Europa abrigava mais que uma família em formação. Era um testemunho de como o amor podia transcender perdas, doenças e medos, tecendo uma nova história a partir dos fios quebrados do passado. Zoe Elizabeth Kowalski nasceu numa madrugada de agosto, quando os primeiros sinais da primavera começavam a aparecer em São Paulo. Foi um parto tranquilo, considerando todas as preocupações que o precederam. 7 horas de trabalho de parto, culminando com o choro vigoroso de uma menina de bochechas rosadas e uma penugem de cabelos escuros, mais parecidos com os de Dmitri que com os de Ingrid. Ela é perfeita, murmurou Ingrid, segurando a filha pela primeira vez, o rosto iluminado por uma alegria quase transcendental. Completamente perfeita. Dmitri, ao lado da cama, mal conseguia falar através da emoção que apertava sua garganta. A visão de Ingrid, que havia enfrentado tanto, que por tanto tempo acreditou que nunca mais teria esta oportunidade, segurando sua filha recém-nascida, era quase sagrada em sua simplicidade e poder. Quando Tadeu veio visitar algumas horas depois, acompanhado por Helga, sua reação foi de fascínio silencioso. Aproximou-se cautelosamente da cama, observando o pequeno embrulho nos braços de Ingrid com olhos arregalados. Ela é muito pequenininha, sussurrou claramente impressionado. Você também era assim, respondeu Ingrid sorrindo. Quer segurá-la? Com o auxílio de Dmitri, Tadeu sentou-se na poltrona ao lado da cama e recebeu cuidadosamente o bebê em seus braços. O contraste entre o menino de quase 5 anos e a recém-nascida era tocante. Ele tão solene e protetor, ela tão minúscula e confiante em seu primeiro sono fora do útero. Oi, Zoe, disse Tadeu finalmente. Sua voz uma mistura de admiração e orgulho. Eu sou seu irmão mais velho. Vou te ensinar tudo.
Helga, observando a cena da porta, não conseguiu conter as lágrimas. Algo raro para a matriarca sempre tão controlada. Quando Dmitri se aproximou dela, preocupado, ela apenas balançou a cabeça. Estou bem, assegurou. Apenas gostaria que seu pai pudesse ver isso. E Elizabeth também, claro. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Mas acho que, de alguma forma, eles estão... Vendo? Era a primeira vez que Helga fazia qualquer menção a algo espiritual ou transcendente, e o comentário surpreendeu Dmitri. Sua mãe sempre fora a mais pragmática das pessoas, firmemente ancorada na realidade tangível. Que ela permitisse tal pensamento mostrava o quanto havia sido tocada pelo momento. A volta para casa foi uma transição suave. Diferente da experiência traumática com Tadeu, quando Dmitri se vira sozinho, com um recém-nascido prematuro e doente após a morte de Elizabeth, agora havia uma sensação de normalidade no caos inevitável dos primeiros dias com um bebê. Zoe, ao contrário de seu irmão, era uma bebê tranquila e saudável. Dormia por períodos razoáveis, alimentava-se bem e parecia observar o mundo ao seu redor com uma curiosidade serena que lembrava a personalidade de Ingrid. Tadeu adaptou-se rapidamente ao papel de irmão mais velho. Desenvolveu o hábito de ficar ao lado do berço quando Zoe estava acordada, contando-lhe histórias ou mostrando seus brinquedos favoritos. Às vezes, Dmitri o encontrava explicando coisas ao bebê, em sussurros confidenciais. Esse é o parque onde a gente vai brincar quando você crescer, dizia ele, mostrando uma foto. E esse é o balanço que vai ser seu quando você aprender a sentar. A dinâmica familiar evoluiu organicamente para acomodar a nova integrante. Helga, para surpresa geral, ofereceu-se para ficar com os netos uma tarde por semana, permitindo que Dmitri e Ingrid tivessem algumas horas a sós, um gesto que demonstrava quanto a relação entre sogra e nora havia progredido. Quando Zoe completou 3 meses, Ingrid voltou ao médico para seus exames de rotina. A tensão era palpável enquanto aguardavam os resultados, mas o Dr. Mendes trouxe apenas boas notícias. Continua tudo estável, confirmou ele, analisando os exames. Na verdade, seus marcadores nunca estiveram tão bons desde que começamos o tratamento. Parece que a maternidade concorda com você, Ingrid. No caminho de volta para casa, Ingrid segurava Zoe no colo traseiro do carro enquanto Dmitri dirigia. O bebê dormia pacificamente, alheia ao significado profundo daquele momento. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Ingrid, olhando para a filha. Como algo tão pequeno pode trazer tanto significado, tanta completude. Dmitri sorriu, observando-as pelo retrovisor. Acho que é isso que chamam de milagre. Não necessariamente no sentido religioso, mas no sentido de algo que desafia todas as probabilidades. Como nós, completou. Rela suavemente. Nossa família inteira é uma improvável série de coincidências e escolhas que de alguma forma nos trouxe até aqui. Na semana seguinte, tomaram uma decisão importante. Era hora de procurar uma casa maior. O apartamento, embora espaçoso, não oferecia o quintal que desejavam para as crianças. Especialmente para Tadeu, cuja saúde agora permitia mais atividades ao ar livre. A busca levou-os a uma casa em Alto de Pinheiros, não tão opulenta quanto a mansão de Helga no Morumbi, mas acolhedora e cheia de luz, com um jardim generoso cercado por jabuticabeiras e ipês que prometiam florescer magnificamente na primavera. A mudança aconteceu gradualmente, com Ingrid supervisionando cada detalhe, enquanto Dmitri equilibrava o trabalho com as necessidades da família. Tadeu estava extasiado com seu novo quarto, maior e com vista para o jardim, e passava horas planejando onde colocaria cada brinquedo. Foi durante a organização do escritório de Dmitri que Ingrid encontrou uma caixa que não havia sido aberta há anos. Continha pertences pessoais de Elizabeth que ele havia guardado após sua morte. Acho que devemos manter alguns destes itens para Tadeu, sugeriu ela, examinando cuidadosamente as fotografias, cartas e pequenos objetos que contavam a história de uma vida interrompida prematuramente. Para quando ele for mais velho e quiser saber mais sobre ela. Dmitri, tocado pela sensibilidade de Ingrid, concordou. Juntos, selecionaram alguns itens significativos para
Preservar o estetoscópio de Elizabeth, algumas cartas que havia escrito para Dmitri durante o namoro, fotografias dos momentos felizes, seu diário da faculdade de enfermagem. E este, disse Ingrid, segurando um pequeno broche de safira, deveria ficar com Zoe um dia. Algo de sua outra mãe para ela. Dmitri olhou para ela com admiração. A generosidade de espírito de Ingrid, sua capacidade de incluir Elizabeth na narrativa familiar sem insegurança ou ciúme, era uma das muitas razões pelas quais a amava tão profundamente. Na tarde em que finalmente terminaram a mudança, estavam todos no jardim. Dmitri ajustando a rede entre duas árvores, Tadeu brincando com seus carrinhos na grama recém-cortada, Ingrid sentada no banco de madeira com Zoe adormecida em seus braços. O sol de fim de tarde filtrava-se através das folhas, criando padrões dourados no chão. Parece um quadro, comentou Helga, que viera ajudar com os últimos detalhes da mudança. Uma daquelas pinturas de família que se vê em museus. Ingrid sorriu para a sogra, percebendo o quanto havia mudado a dinâmica entre elas. Quem diria, não é? Há 2 anos, você estava oferecendo dinheiro para que eu desaparecesse da vida deles. Helga teve a dignidade de parecer embaraçada. Não foi um dos meus momentos mais iluminados, admitiu, mas estou grata todos os dias por você ter recusado. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, observando Dmitri e Tadeu rindo enquanto testavam a resistência da rede. Você trouxe a vida de volta para eles, disse Helga finalmente. Para todos nós, na verdade. Naquela noite, com as crianças adormecidas em seus novos quartos, Dmitri e Ingrid sentaram-se na varanda dos fundos, ouvindo os sons noturnos do jardim. Grilos, o farfalhar das folhas, o distante ruído da cidade que nunca dormia completamente. É engraçado, refletiu Dmitri. Quando Elizabeth morreu, pensei que nunca mais seria verdadeiramente feliz, que o máximo que poderia esperar era uma espécie de funcionalidade, uma existência dedicada a Tadeu. Ingrid assentiu, compreendendo perfeitamente. Quando perdi Sofia, depois André, depois meus pais, senti o mesmo, como se a felicidade fosse um país do qual eu havia sido permanentemente exilada. E agora? Perguntou ele, entrelaçando os dedos nos dela. Agora, sorriu Ingrid, olhando para a casa iluminada atrás deles, para as janelas dos quartos onde seus filhos dormiam. Agora sei que a felicidade não é um destino. É um jardim que plantamos dia após dia, mesmo nos terrenos mais improváveis. Dmitri beijou-a suavemente, sentindo a verdade profunda daquelas palavras. O jardim deles havia nascido das cinzas de perdas devastadoras, regado com lágrimas de luto e dor, e ainda assim florescera com uma beleza que nunca teriam acreditado possível. O tempo, como sempre, seguiu seu curso inexorável. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, os meses em estações que vinham e iam, cada uma trazendo suas próprias alegrias e desafios. Tadeu, agora com 5 anos, iniciara o jardim de infância, um marco significativo para o menino, que nos primeiros anos de vida mal podia sair de casa devido à fragilidade respiratória. Agora corria, saltava e brincava com o abandono típico das crianças saudáveis, embora ainda carregasse um inalador na mochila como precaução. Sua adaptação à escola foi surpreendentemente fácil. Sociável e articulado, logo fez amigos e tornou-se conhecido pelos professores por sua curiosidade insaciável e hábito de contar histórias elaboradas sobre sua família. Tadeu mencionou que conversa com sua primeira mãe todas as noites, comentou a professora durante uma reunião de pais. Achei que deveria saber. É muito comum que crianças criem amigos imaginários, mas não é um amigo imaginário, explicou Dmitri calmamente. A mãe biológica de Tadeu faleceu quando ele nasceu. Encorajamos que mantenha uma conexão com a memória dela. É nossa forma de honrá-la. A professora, inicialmente preocupada, relaxou, visivelmente. Isso é o extraordinariamente saudável, na verdade. A maneira como ele fala sobre isso é muito madura para a sua idade. Tentamos ser sempre honestos com ele, interveio Ingrid, adaptando as suas capacidades de compreensão, claro, mas nunca escondendo a verdade.
Em casa, Zoe crescia com a serenidade e determinação que haviam se tornado suas características marcantes. Agora, com quase 1 ano, já tentava seus primeiros passos, agarrando-se aos móveis e ocasionalmente às pernas de Tadeu, que demonstrava infinita paciência com as tentativas da irmã. A relação entre os irmãos florescia de maneiras que encantavam toda a família. Tadeu assumira completamente o papel de protetor, insistindo em ajudar a alimentar Zoe, a escolher suas roupas, a selecionar os brinquedos apropriados. A menina, por sua vez, o seguia com os olhos por onde quer que ele fosse, sua primeira palavra sendo uma aproximação de Tadeu, que soava mais como Tadé. Profissionalmente, Dimitri fizera mudanças significativas. Cansado das longas horas e do ambiente competitivo da consultoria financeira tradicional, abrira sua própria empresa focada em investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis. O novo empreendimento permitia-lhe maior flexibilidade de horários e um propósito que alinhava-se melhor com os valores que desejava transmitir aos filhos. Ingrid, com Zoe um pouco mais independente, decidira retomar os estudos. Matriculou-se em um curso de enfermagem à distância, determinada a completar a formação superior que havia interrompido anos antes devido às circunstâncias da vida. Não é apenas por mim, explicara a Dimitri. Quero mostrar às crianças que nunca é tarde para seguir seus sonhos. Seus exames médicos continuavam trazendo boas notícias. 2 anos completos em remissão profunda haviam permitido a redução do protocolo de acompanhamento para visitas semestrais. O Dr. Mendes, normalmente tão contido, permitira-se um momento de otimismo não usual em sua última consulta. Cientificamente nunca usamos a palavra cura para linfoma, mas estou muito satisfeito com sua evolução, Ingrid. Numa tarde de domingo particularmente agradável, a família estava reunida no jardim. Helga havia vindo para o almoço semanal e permanecera para o chá da tarde. Sentada confortavelmente na cadeira de Vime, observava os netos brincando na grama. Tadeu inventando algum jogo elaborado que envolvia fazer Zoe rir às gargalhadas. Parece que foi ontem que você me ligou desesperado, dizendo que precisava de ajuda para encontrar uma babá para Tadeu, comentou ela para Dimitri, que preparava o chá na mesa próxima. E agora olhe para isso. Dimitri seguiu o olhar da mãe, absorvendo a cena. Seus filhos brincando livremente, Ingrid chegando do interior da casa com uma bandeja de biscoitos recém-assados, o cachorro que haviam adotado recentemente, por insistência de Tadeu, dormindo preguiçosamente sob a sombra de uma árvore. A vida tem caminhos misteriosos, respondeu ele simplesmente. Não são apenas os caminhos, observou Helga, com a sabedoria que os anos haviam intensificado. São as escolhas que fazemos quando nos deparamos com as encruzilhadas. Você escolheu abrir seu coração novamente, mesmo quando teria sido mais fácil fechá-lo. Ingrid juntou-se a eles, colocando a bandeja sobre a mesa. Do que estão falando tão seriamente? Sobre como acabamos aqui, respondeu Dimitri, puxando-a para um breve beijo. Sobre os caminhos tortuosos que nos trouxeram a este momento. Mais tarde, quando as crianças já estavam na cama e a casa havia silenciado para a noite, Dimitri encontrou Ingrid no escritório, estudando para uma prova. O compromisso dela com os estudos, mesmo após um dia cheio de atividades familiares, nunca deixava de impressioná-lo. Não deveria estar descansando? Perguntou, massageando levemente os ombros dela. Só mais um capítulo, respondeu Ingrid, inclinando a cabeça para trás para olhá-lo. Tudo bem com as crianças? Perfeitamente. Tadeu queria contar à mamãe Elizabeth sobre o jogo de futebol da escola amanhã, e Zoe adormeceu abraçada àquela boneca de pano que sua amiga Clara enviou. Ingrid sorriu, fechando o livro. Subitamente, parecia que o estudo podia esperar. Às vezes me pego esperando que algo dê errado, confessou em voz baixa, como se tanta felicidade não pudesse ser sustentável. Dimitri puxou uma cadeira, sentando-se ao lado dela. Sei exatamente o que quer dizer. É como se tivéssemos sido condicionados a esperar a próxima crise. Acho que é o preço de termos perdido tanto, tão cedo, refletiu ela. Mas estou aprendendo a aceitar que talvez, apenas talvez,
Merecemos isso. Esta vida. Esta paz. Ele tomou as mãos dela entre as suas, notando como estavam mais fortes agora, menos frágeis que nos dias de tratamento intensivo. Sabe o que Tadeu me disse hoje, enquanto o colocava na cama? O quê? Disse que quando crescer, quer ser médico, como André era, para ajudar outras crianças, que têm dificuldade para respirar. Dimitri fez uma pausa, ainda emocionado com a declaração do filho. Perguntei como ele sabia sobre André, e ele disse que você havia contado sobre seu primeiro marido, sobre como ele ajudava crianças doentes. Ingrid mordeu o lábio, os olhos subitamente úmidos. Ele perguntou há algumas semanas sobre por que tenho tão poucas fotos da minha vida antes de conhecê-los. Achei que merecia saber a verdade, simplificada para sua compreensão. Você contou sobre Sofia. Também. Ela assentiu lentamente, de forma muito básica. Disse que tive um bebê que ficou muito doentinho e foi para o céu, como a mamãe Elizabeth. Ingrid sorriu através das lágrimas que começavam a cair. Sabe o que ele respondeu? Então, tenho 2 mães e uma irmã no céu, e uma mãe e uma irmã aqui. Sou muito sortudo. Dimitri não tentou conter as próprias lágrimas. A sabedoria simples de Tadeu, sua capacidade de integrar todas essas complexas realidades em uma visão coerente e positiva do mundo, era um testamento ao ambiente de honestidade e amor que haviam criado. Ele está certo, sabia? Disse Ingrid enxugando as lágrimas. Somos todos incrivelmente sortudos, não porque não tenhamos enfrentado perdas devastadoras, mas porque encontramos a força para construir algo novo a partir delas. Na manhã seguinte, uma manhã comum de terça-feira, Dimitri acordou antes do alarme. Por alguns momentos, ficou deitado observando Ingrid dormir pacificamente ao seu lado, o rosto relaxado, os cabelos castanhos espalhados sobre o travesseiro. Levantou-se silenciosamente e foi verificar as crianças. Tadeu dormia de bruços, abraçado ao dinossauro de pelúcia, que era seu companheiro constante. Uma perna para fora do cobertor, como sempre. No quarto ao lado, Zoe estava acordada em seu berço, brincando silenciosamente com os pés, um hábito matinal que achavam adorável. Bom dia, princesa, sussurrou Dimitri, erguendo-a nos braços. Ela respondeu com um sorriso radiante que iluminou seu pequeno rosto. Desceu para a cozinha com a filha no colo, preparando o café enquanto ela observava tudo com olhos curiosos de sua cadeirinha alta. Era uma rotina comum, um momento ordinário em um dia qualquer. E ainda assim, enquanto movimentava-se pela cozinha ensolarada, com os sons da casa lentamente despertando ao seu redor, Dimitri foi atingido por uma percepção avassaladora. Esta era a vida que nunca imaginara ser possível novamente. Estas eram as manhãs pelas quais valia a pena viver, os momentos que justificavam cada luta, cada lágrima, cada noite de incerteza. Esta família que haviam construído, imperfeita, marcada por perdas, tecida com fios de diferentes histórias, era o maior testemunho de que o coração humano, mesmo despedaçado, nunca perde completamente a capacidade de amar novamente. Quando Ingrid entrou na cozinha, ainda sonolenta, seguida por um Tadeu já falante e energético, Dimitri olhou para os 3 rostos que eram agora o centro de seu universo e sentiu uma certeza que transcendia qualquer dúvida. Alguns chamavam de destino, outros de coincidência. Ele preferia pensar que eram simplesmente pessoas quebradas que, ao se encontrarem no momento certo, descobriram que suas fraturas se encaixavam de maneiras que criavam algo mais forte, mais belo e mais significativo do que jamais poderiam ter sido separadamente. E talvez, pensou enquanto abraçava sua família reunida na luz dourada da manhã, talvez fosse essa a maior verdade de todas, que o amor verdadeiro e resiliente sempre encontra um caminho através das sombras além do horizonte, em direção a um amanhecer que aguarda pacientemente aqueles corajosos o suficiente para continuar caminhando.